aqui entra o detalhamento, que é aquele detalhamento que eu disse, que eu já relatei, que eu fiz o esboço, que eu fiz a redação, e agora eu só vou transferir para o sistema, né? Isso é importante porque o sistema também, se a gente fica muito tempo redigindo nele, ele derruba, a gente tem que ficar fazendo login novamente. Aqui pede pelo menos algumas palavras-chave, né? Então, as nossas palavras-chave serão serviço social, educação e mídias digitais. Aí clica em avançar. Olha, eu sempre cometo esse erro. Uma vez que a gente registra o resumo, a gente vem para a justificativa. Só depois que a gente preencher todos esses campos aqui, resumo, justificativa, fundamentação, metodologia, referências, objetivos gerais e resultados esperados, que aí a gente consegue avançar, ok? Então, eu sempre faço o contrário. Mas estamos aqui na justificativa, então vai ser relativamente rápido, porque o texto já está pronto. Repara que a estruturação do meu texto, ela já seguiu conforme preconiza aqui a estrutura do SIGA-A, né? Então, é sempre bom que a gente faça os nossos documentos também em analogia ao sistema de informação que a gente está usando, de registro, né? De documentação da proposta. Porque daí a gente não fica com instrumentos divergentes. Agora nós vamos para a fundamentação teórica. Metodologia. Lembrando sempre que a fundamentação da metodologia se trata dos recursos metodológicos próprios da extensão universitária, né? Então, a mesma coisa são os indicadores de avaliação. Os indicadores de avaliação não são os indicadores de avaliação acadêmica, mas das metas extensionistas. Os produtos, a mesma coisa, né? Então, se trata do como fazer. Então, como é que você vai executar essa proposta? Qual vai ser a etapa de estudos preliminar, a etapa de mobilização, a etapa de levantamento de dados em campo, depois a execução propriamente dita, o rol de atividades que você prevê para aquele período, né? Aí aqui os objetivos gerais, repara, a gente tem os objetivos específicos, a gente registra no momento em que a gente vai registrar as atividades em vincular a equipe. Não é nesse momento. Então, aqui a gente só faz o registro dos objetivos gerais, resultados esperados. Eu divido sempre os meus resultados esperados em as atividades que eu vou desenvolver com o público das ações de extensão e os resultados acadêmicos de formação de graduação, né? Porque as atividades ela tem dupla função. Ao mesmo tempo que a gente está tecnicamente formando os profissionais de serviço social para
manuseio, compreensão das metodologias de ação socialmente referenciada, a gente também está, de alguma maneira, prestando alguns tipos de serviços na comunidade, né? Pode ser educativos, pode ser informativos, né? Mas não deixa de ser um tipo de prestação de serviço. Aqui estão as referências. E agora sim, repare, agora que a gente já preencheu todos os campos, a gente clica em avançar. Muito bem. Agora a gente chegou na parte que a gente tem que informar os membros da equipe. Aqui é importante que a gente considere que se a gente inserir pessoas que, por exemplo, outros colegas que são de outras unidades acadêmicas, significa que esse projeto ele vai ficar retido para avaliação na direção da Faculdade de Serviço Social e na direção da outra unidade acadêmica do nosso colega ou da nossa colega. Quando a direção das duas unidades aprovarem, ele vai entrar no sistema das coordenações de extensão das duas unidades envolvidas. Então, os dois coordenadores precisam avaliar o projeto, para daí ele ir para a PROEX e para daí ele ser habilitado para execução. Então, sempre fica um fluxo de retenção. O que a gente tem feito para agilizar os processos quando a gente precisa de uma avaliação um pouco mais ágil de aprovação da proposta? A gente deixa para inserir a equipe interdisciplinar pós-submissão do projeto. Então, submete apenas com a equipe de serviço social e depois que o projeto entrar em execução, você adiciona os demais membros interdisciplinares. Então, a gente tem usado isso justamente para poder avançar no no cadastro da proposta. Então, a gente vem aqui e seleciona se vai ter técnico administrativo, dando suporte à proposta, quais são os discentes. Então, os discentes parceiros nessa proposta os discentes que estão em atividade curricular obrigatória. Deixa eu pegar a lista dos estudantes. Discente, ó. Então, vai abrir aqui, a gente clica e aí seleciona. Então, ele é aluno e está em atividade curricular, adiciona membro. Isso é importante porque no momento da gente cadastrar as atividades, a gente vai precisar vincular cada estudante nas atividades que eles vão ser responsáveis ou que vão colaborar, né? Porque essas atividades têm prazo, a gente trabalha muitas vezes, às vezes com equipes, né? Divide em subequipes, partilha as atividades e aí a gente faz essa seleção desses alunos. Se houver desistência ao longo do semestre desses estudantes, se eles não ficarem, não cumprirem, né, a gente no SIGA a gente acredita a eles a carga horária parcial que eles cumpriram, certo? Ou então, antes de gerar o relatório parcial e final, a gente retira ele da equipe. A gente pode excluir, certo?
A mesma coisa, começou com um colega, o colega, tá vendo? Ó, aqui tem o lixinho, a gente vem aqui e joga fora, certo? Isso pode ser feito a qualquer tempo, não é só no momento do cadastro, certo? A mesma coisa com os participantes externos, a gente começa com um número e depois coloca mais gente